Oi pessoal, tudo bem? Bom, como prometido semana passada, na aula de hoje a gente vai falar sobre clonagem, sobre clones e como que isso de fato acontece, né? Clones nada mais são que organismos que são geneticamente iguais entre si, ou seja, não vai ter nenhuma diferença entre um e entre outro, né? Então podem as clonagens, né, os clones, eles podem ou acontecer de forma natural ou de forma sintética no laboratório, né? Como assim, prof, de forma natural? Na natureza, por exemplo, né? Se a gente for pensar que nós, seres humanos, existem gêmeos idênticos que são univitelinos, ambos surgiram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Um acabou saindo do outro. Quando os gêmeos são iguais, a gente pode dizer que eles são clones genéticos, né? Porque um é exatamente igual ao outro. Na natureza também, quando a gente faz, por exemplo, mudas de alguma planta, né? Então, vamos pensar uma suculenta, né? Que a gente tira uma folhinha e planta, e essa suculenta, né? Dessa folhinha vai gerar uma nova planta. Foi retirado um pedaço de uma planta e gerou uma nova planta. Não houve troca de gametas, ou seja, ali a gente passou a ter também um clone, porque uma vai ser geneticamente igual à outra, né? Porém, a clonagem, ela é um assunto muito delicado de se tratar, principalmente quando fala a parte sintética, né, em laboratórios, né? A gente tem dois tipos de clonagem que acontecem em laboratório. Uma delas é a clonagem reprodutiva, no qual então é tirado células de um organismo, né? Essa célula então, ela acaba se desenvolvendo e ela é implantada num óvulo de outro indivíduo. Sendo assim, no caso, é tirado parte da genética do óvulo e colocado somente o núcleo daquela única célula, naquela célula que foi retirada do indivíduo, e assim vai acabar gerando um indivíduo novo, né? Isso aconteceu a primeira vez com sapos, são os primeiros animais que foram então clonados, né? Mas o caso mais famoso de todos é da ovelha Dolly, né? Então foi uma ovelha que foi clonada então de uma outra ovelha, né? Essa questão, então, acendeu um debate gigantesco, né, sobre questão ética, né, da gente poder ou não manipular material genético, né, de uma espécie, até que ponto a gente tem esse poder de poder criar uma nova vida, né? Porque a gente tem que pensar assim, esse organismo, ele vai ter uma vida, ele vai ser um indivíduo, né? Porém, a carga genética não é dele, é de outro indivíduo, né? Então entra num debate ético muito grande. Inclusive, vocês não eram nem nascidos, eu era mega pequeno e teve uma novela chamada O Clone. Se vocês perguntarem pra mãe, pro pai, pra uma avó, pra uma tia, certeza que elas vão lembrar dessa novela que foi o maior sucesso na época, que falava sobre essa questão de clones. Outra dica que eu tenho para deixar para vocês de uma série para assistir no Netflix, quem quiser, é a série Orphan Black. Orphan em inglês, Black, preto. Orphan Black. Que também conta a história, então, de clones, né? Então, de uma empresa que resolveu clonar seres humanos e como é que isso ia, de alguma forma, no desenrolar da história. Mas não vou dizer o que acontece, certo? Essa é uma questão bem peculiar, então, da clonagem em seres humanos. Outro tipo de clonagem, então, é a clonagem terapêutica, que no caso é retirado células tronco de um indivíduo, que são células que são facilmente transformadas em outros órgãos, então normalmente é retirada do cordão umbilical, é retirada da medula óssea da pessoa, então células que, conforme for dado o tratamento correto para elas no laboratório, elas vão poder se transformar num músculo, vão poder se transformar em pele, vão poder se transformar em um órgão. Então eles conseguem, nessa forma, a questão da clonagem, ela é muito importante porque, por exemplo, eu desenvolvi um câncer no pulmão, por exemplo. E aí podem, como tem a questão de compatibilidade, né, da questão de órgãos, eles podem retirar uma célula da minha medula, né, ou de alguma forma assim, e em laboratório conseguir construir um pulmão que vai ser totalmente, então vai ser aderido ao meu corpo. Como vai ter a minha genética, ele vai facilmente se adaptar ao meu corpo. Então essa é uma das formas, então, de que a clonagem, ela pode funcionar também para o bem. Porém, para formar novos seres humanos,
ainda é um assunto muito delicado. Hoje, em nível mundial, é proibida a clonagem ou, né, a mexer, né, com o DNA humano com essa finalidade de então formar novos indivíduos. Mas para a questão terapêutica, que é formar novos órgãos, novos tecidos, aí sim é liberado e não tem nenhuma contraindicação ética, por exemplo. Certo? Então, na aula de hoje falamos um pouquinho só sobre clonagem. Espero que tenha ficado bacana, espero que tenha aguçado um pouco a mente de vocês para assistir uma série, alguma coisa. E é isso, certo? Então, para essa semana, então, a gente está finalizando o conteúdo de genética, que por mais que pareceu bastante tempo, foi assim, ó, muito rápido de passar. E aí, semana que vem, a gente vai começar a falar de um novo conteúdo. Mas esse eu deixo só para semana que vem. Certo? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!